Salve, salve, rapaziada! Vamos começar mais um videozinho hoje sobre o jogo de ontem. Flamengo 1, Botafogo 0, com treta, briga, dente quebrado, confusão. Parabéns, hein, a todos os envolvidos pelo entretenimento. Galera, vamos começar vendo o gol do jogo, né? O gol do nosso xerife, Léo Ortiz. Gol de jogada ensaiada. Falta do Arrascaeta, que tocou pro Danilo na entrada da área, que deu assistência pro Léo Ortiz. Brabo, nosso xerife Léo Ortiz. Esse foi o gol do jogo. E teve muita treta, né? Durante o jogo, os ânimos estavam muito exaltados, principalmente o jogador do Botafogo, o Barbosa. Foi um jogo pegado. No segundo tempo foi melhor. O Flamengo jogou bem. O Wesley, ó, parabéns, Wesley. Tá jogando o fino da bola. Nosso cabeça de melão. Cabeça de asteroide. Tá jogando muito, muito. Véio. O moleque tá de parabéns. Fila pra pedir desculpa pro Wesley, quem criticou ele. A zaga tá firme. O Léo Ortiz e Danilo. Tá encaixando bem essa dupla. Felizmente, nosso atacante se machucou com a entrada maldosa do Barbosa, né? Ele passa o jogo inteiro batendo, esse Barbosa. No final ele tomou o dele. Vamos acompanhar a entrevista coletiva aqui do Felipe Luiz. Ele falou um pouco sobre o jogo, sobre a treta no final. Vamos ver o que ele falou. Imagens aqui da Flá TV. Seguidos, assim. Primeiro, valorizar a vitória de hoje contra o campeão brasileiro, o campeão da América. E a segunda vitória que nós tivemos contra eles. E sem desculpas, né? Hoje jogou um time que não tinha jogado junto. E fizemos um grande jogo. Os jogadores acabaram aí, muitos deles, por causa do Varela que não treinou, o caso do Cebolinha que jogou 60 minutos pela primeira vez, o Arrascaeta que jogou 70 minutos também pela primeira vez desde que operou, Luiz Araújo jogou 90 minutos depois de muitos meses parado, né? 4 meses, eu acho, sem jogar 90 minutos. E jogadores que acabaram e ajudaram muito a equipe. E esse esforço que eles estão fazendo agora nesses jogos são que vão condicionar eles pro futuro. Por isso que eu estou tentando separar bem as cargas e tudo, para que eles possam. Agora, lesões acontecem no futebol, a gente não controla, né? O Juninho já vinha de uma temporada, desculpa, já na metade da temporada, e está se adaptando, e hoje teve um pequeno incômodo, nada grave, né? Porque os jogadores estão treinados e é normal quando tem esse overtraining que eles possam sentirem alguns incômodos às vezes, né? Mas o importante é que no outro dia contra o Fluminense, como você falou, eu revi o jogo, como eu sempre faço, e gostei porque o Fluminense não chutou no gol. E o futebol não é só chances criadas, também existem as duas fases do jogo, né? A fase defensiva, o time foi muito bem, muito sólido, não concedeu chances. Hoje as chances que nós demos ao Botafogo foram quase todas de erros nossos, e o time muito sólido, um time que sabe se adaptar às situações. O Botafogo hoje mudou e jogou num sistema totalmente diferente, eles se adaptaram dentro do campo, nós não esperávamos essa mudança que eles fizeram. Então por isso que eu falo, esse grupo aqui é altamente qualificado, e agora vai vir o Vasco, e isso aí vai ajudar eles a entrar em forma física, em se soltarem, pegarem ritmo de jogo e confiança cada vez mais. E esses jogos são bons para isso, para também guiar a gente para poder corrigir. Filho, Barba do BarbaCast, parabéns pelo resultado. Eu vi que a gente escutou aqui que houve bastante vibração aqui no vestiário por conta do resultado, realmente valorizando a vitória, como você falou, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso, se puder.
E também sobre a evolução do Alan. O jogo que ele fez hoje foi um jogo muito bom. E inclusive teve a torcida aplaudindo e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor. Outro que eu esqueci, né? O Alan, também muito tempo sem... desde o ano passado, né? Que não tinha uma sequência, agora está tendo outra vez essa sequência e acabou o jogo exausto, né? E isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. E como o jogo teve um certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais. E tanto ele como o Nico, né? Tivemos que trocar para manter esse meio com força. E é um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima, dá para ver no treino dele, no aquecimento que ele faz, no pré-treino na academia, quando ele chega, dá para ver que ele quer dar a volta por cima. E quando o jogador quer, ninguém segura. Então, estou feliz também pela evolução dele. E sobre a comemoração, é que eu falo para vocês, é que não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder, né? Porque são tantos jogos desses jogadores, se você for ver o Campeonato Carioca, o jogo valendo 3 pontos e eles jogam, o sentimento deles nós estamos com a camisa do Flamengo. Então não tem jogo amistoso, não existe nada. Mesmo contra o São Paulo nos Estados Unidos, eles deram a vida. E eu gostaria que se valorizasse isso, que o torcedor valorizasse esse esforço que os jogadores estão fazendo. Porque a gente pede, né? Quando não vai na bola, vai na raça. Mas está dando na bola e está dando na raça, tá mais do que nunca. Então, temos que valorizar a vitória, temos que comemorar as vitórias, temos que valorizar as coisas que a gente está fazendo bem, corrigir as que a gente não está fazendo tão bem, mas eu fico feliz que o meu grupo comemore tudo o que for de vitória. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós tivemos um coletivo que funcionou muito bem hoje. E essa coletiva está sendo pautada por atuações individuais. E comigo não vai ser diferente. Eu queria que você falasse novamente, a chover no molhado, a gente é repetitivo, da grande atuação do Wesley. Que jogador. No final do jogo ele estava dando pique, correndo mais do que os jogadores do Botafogo. Conseguiu anular quase que os 90 minutos, né, a ofensividade do adversário. Como segurar esse jogador, né, que já deve ser convocado também para a seleção brasileira, mas é muito bom ter um jogador desse no time, né? Que jogador. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que... Cara, como a confiança muda uma pessoa, né? Confiança, o ambiente. Não sei qual foi a situação do Wesley, mas o Wesley, ele era muito ruim, cara. Sério, quem é flamenguista sabe o que eu tô falando. Foi muito criticado, a gente já pediu várias vezes a saída dele. E simplesmente chegada de Felipe Luiz deu confiança pro cara, sabia que ele tem potencial, ele sempre teve um porte físico, sempre teve vantagem física, corre muito, tem muito pique, mas faltava técnica, um refino ali. E o Felipe Luiz ajudou ele nisso, cara. E o moleque tá voando. Vai ser convocado, infelizmente não vai ter como segurar ele no meio do ano, porque vai vir proposta pesada por ele, certeza. Se a gente conseguir segurar, ótimo, porque é um jogador excelente. Joga muito, é muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei pra vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele tá... E isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele tá num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, tá guiando ele pelo caminho, para ele manter nesse nível, porque como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar. E não vai dar para manter. Felipe, boa noite. Boa noite. Gabriel Reis, Revista Placar. Queria te fazer vou falar de um jogador também, que eu acho importante a gente falar. Você falou rapidamente, está se recuperando de uma lesão e cirurgia, mas o Luiz Araújo hoje. Luiz Araújo, a gente tem tantos jogadores bem no time do Flamengo, mas é importante a gente também avaliar alguns como o Luiz Araújo. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador como uma peça importantíssima na criação, né? Você tem um setor defensivo muito bem. Agora, você tem o Luiz Araújo muito bem na criação também.
E eu queria que você falasse também sobre a questão de estar, como você, apesar de que a gente sabe que estar no Flamengo já é uma grande motivação, como você vê essa questão? Hoje você utilizou o Matheus, aí você teve matérias aí saindo essa semana sobre o Cleiton sair do Flamengo, não querer renovar. Como você lida com isso para motivar esses jogadores, para que eles possam continuar à sua disposição? Vou primeiro responder essa aqui, que é sobre a motivação. Eu não sou um treinador motivacional, porque, como diria o Muricy, né? Como é que eu vou motivar um jogador que está no Flamengo, que joga no Maracanã, com a torcida apoiando? Não tem o que fazer, não tem que motivar, eu tenho que dar a direção para esses jogadores, para eles entenderem o que eu quero e a minha ideia, o que é a minha ideia de jogo. Então, e por sorte eles compram a ideia. Os jogadores que querem estar aqui, eu quero que fique, mas quem não quer ficar, que não fique. Quem não quer ficar no Flamengo, eu não posso fazer nada. Se você já está no Flamengo, para mim, que é o melhor e o maior, para mim não existe maior motivação do que isso. A gente viu o que o Danilo fez para vir aqui, o que ele, sinceramente, vocês não têm ideia do esforço que o Danilo fez financeiro para vir para o Flamengo. Então isso tem que servir de exemplo para quem está aqui, né? Que não. E então, para mim, se existe algum jogador, que não é o caso, até agora ninguém me falou, que quer sair, eu não vou segurar ninguém. Eu quero os jogadores que queiram estar. E, por sorte, nesse grupo, todos querem, até agora todos querem estar, porque sabem que aqui só tem a evoluir, né? Então, esse é o primeiro. E a tua outra pergunta? Sobre o Luiz Araújo. Não, você falou de Luiz Araújo, sim. O Luiz Araújo, também já falei outras vezes, né? Ele veio numa lesão bem grave no joelho, e nós temos que ter um cuidado importante com ele, mas é um jogador que dá muito para a equipe, já seja jogando 90 minutos, já seja entrando 5 minutos. É um jogador que tem números, tem gol, tem assistência, e nem todos os jogos vão ser iguais para esses jogadores que jogam na frente, porque tem adversários como hoje, por exemplo, que escolheram marcar praticamente individual o Arrascaeta e Luiz Araújo durante momentos do primeiro tempo, e isso dificulta muito o jogo deles, mas o meu trabalho é tentar dar tempo para eles e fazer com que eles possam participar mais. Mas é um jogador que é diferente, obviamente, né? Que eleva muito o nível desse elenco aqui para poder brigar pelas competições. Oi, Felipe, boa noite. Bruno Vilafranca, da Rubro News TV. Estou vendo que a coletiva está sendo praticamente pautada realmente em questões individuais. Eu não vou fugir disso. Sei que você já falou rapidamente sobre o Alan, mas quero me aprofundar um pouco mais. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, obviamente, a gente via o Alan sendo muito criticado. Eu nunca deixei de ver o Alan tentar, e ele arrisca muito esse passe vertical. É uma das características do Alan, mas ele estava errando num passado recente. E hoje a gente vê o Alan fazendo a mesma coisa, acertando esses passes, mas correndo, né, se desenvolvendo. É isso, galera. Aqui no GE, pessoal, tem algumas imagens da briga, do início da briga. Vamos dar uma olhada. 0 para a equipe do Botafogo. O Flamengo assume a liderança. Fechou o tempo, hein? Rapaz, brabo, hein? Alexander Barbosa e Bruno Henrique. Pode soltar aquela vinheta, cenas lamentáveis. Tem que ter vinheta agora. É cartão vermelho, a gente ainda não sabe pra quem. Na muvuca. Eu acho que pro Alexander e pro Bruno. Vamos ter que aguardar, porque o clima fica muito pesado. Mais um vermelho, né? Tá distribuindo o Rossi agora. E o Barbosa Na direção do Barbosa mesmo. O Felipe Luiz tá lá, rapaz, aqui, o Alexander Barbosa. Ali foi a hora do soco. Não sei se vocês viram. O Barbosa tá aqui, o Cleiton tá aqui. Ele tentou dar um soco no Bruno Henrique. O Bruno empurrou ele e o Cleiton deu um soco no Barbosa. Se liga. Direção do Barbosa mesmo. Agora, ele tentou Felipe bater no Luiz Bruno tá Henrique lá, e tomou rapaz, aqui, ó. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? Receba! Vai ter que ser utilizado. Porque o que importa... Vamos ver ele falando da treta? Eu não vi o que aconteceu realmente, o que eu escutei dos jogadores. Eu não vi as imagens, tá? Eu tava ali, mas não vi as imagens. O que eu escutei dos jogadores foi que o jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique, e o Cleiton acabou defendendo o Bruno, e foi o que eles me falaram, né? Então é um jogo tenso, é um jogo onde existiram provocações
por ambas as partes ano passado, ou no ano passado acho que por parte do Botafogo, né, se eu não me engano, e nos outros anos. Então, assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. O que eles estão fazendo é muito grande, e eu quero que se valorize isso, tá? Então não vou aprofundar mais, mas é o que eu sei que eles falaram. É isso, rapaziada. Foi essa coletiva do Felipe Luiz. Quem quiser ver mais na íntegra, ele fala mais algumas coisas lá, pode ir lá no canal da Flá TV, beleza? Mas foi um bom jogo, vitória do Flamengo, confusão, essa briga toda, mas muitos jogadores se saíram bem, como o próprio Alan, que o Felipe falou bem, o Wesley, Léo Ortiz, Danilo. O time tá muito bem. Teve muita reclamação da expulsão do Gerson, porque o Gerson estava tentando apartar a briga e acabou que foi expulso, e deu muita confusão porque ele foi pra cima do juiz e queria saber o porquê que ele foi expulso, se ele não tinha feito nada, né? O Barbosa também foi expulso e o Cleiton. Então, e aí, galera, tá rolando até alguns memes aqui no Twitter procurando o dente. Ó, o cara aí tomou a fada do dente, vai visitar ele, hein? Vai visitar o nosso amigo Barbosa. Nojento. Então, com essa imagem aí, a gente termina esse vídeo aqui. Se inscreve no canal e dá aquele like pra fortalecer, galera. Valeu, tamo junto. Próximo jogo do Flamengo, domingo, contra o Vasco da Gama. E é isso. Valeu, hein?